Meu irmão me mandou uma mensagem dizendo: espero que você morra sozinho, seu perdedor patético. E algumas horas depois meus pais ligaram dizendo: seu irmão está no hospital, mande $15.000 agora ou ele vai morrer. Eu desliguei e voltei a dormir. Depois disso tudo explodiu. Olá, Reddit. Por volta das 2 da manhã, meus pais ligaram de Lake Tahoe implorando por $15.000. Meu irmão Jace estava na emergência com costelas quebradas depois de um incidente em um cassino. Eles estavam quebrados e desesperados. Eu disse para ligarem para minha irmã, desliguei o telefone e voltei a dormir. Eis porque esse desligar levou 10 anos para acontecer. Eu, 32 anos, homem, sou engenheiro estrutural e moro sozinho em Denver. Estou aqui há 8 anos e sou o mais velho de 3 irmãos. Meu irmão mais novo, Jace, tem 28 anos. Minha irmã caçula, Savannah, acabou de fazer 25. Meu pai se aposentou cedo da patrulha rodoviária de Nevada com uma pensão, minha mãe nunca trabalhou fora de casa. Crescemos em North Las Vegas, nada sofisticado, mas confortável o suficiente. No momento em que Jace nasceu, tudo mudou. Ele virou filho dourado, o único menino além de mim, tratado como herdeiro aparente, o futuro homem da família, alguém que não podia fazer nada errado. Savannah apareceu 3 anos depois, a princesa que conseguia tudo apenas batendo os cílios. Para mim, era sempre a mesma coisa: cuide dos seus irmãos, Nolan, você é o mais velho, essa é a sua responsabilidade, a família vem em primeiro lugar. Eis o que isso realmente significava em dinheiro. $28.000 para a faculdade do Jace na UNLV. Eu tinha 22 anos, recém-formado, voltei a morar em casa por um ano inteiro. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo, durante o dia em canteiros de obras sob o calor de 110 graus de Las Vegas, à noite servindo mesas em um restaurante perto da Fremont Street, e nos fins de semana fazendo trabalhos freelance de CAD. Eu dormia 4 horas por noite durante 12 meses seguidos. Ele abandonou a faculdade depois de um ano porque a faculdade não era a vibe dele. Minha mãe o abraçou e disse que meninos são assim mesmo. Meu pai o levou a um jogo para animá-lo. Ninguém jamais mencionou meu dinheiro novamente. $480 por mês pelo Jeep Wrangler Rubicon da Savannah, um financiamento de 4 anos saindo direto do meu salário. Ela me mandou uma mensagem de agradecimento com emojis de coração, depois postou fotos no Instagram com a legenda Objetivos de irmão mais velho, fez 47 postagens com aquele Jeep e nunca mencionou uma única vez os pagamentos que eu fazia. Um resgate de cartão de crédito de $9.000. Minha mãe me acordou às 3 da manhã, completamente histérica. Cartões de crédito estourados com setups de jogos para o Jace e roupas para a carreira de criadora de conteúdo da Savannah. Transferiu dinheiro antes mesmo de sair da cama. Minha mãe prometeu que seria a última vez. Não foi. Toda vez que eu tentava dizer não, o roteiro era idêntico. Minha mãe chorava, meu pai ficava quieto e decepcionado, Jace me chamava de egoísta, Savannah sumia por semanas. Então comecei a manter uma planilha. Ao longo dos anos, os resgates continuaram, reparos emergenciais de carro, calções, contas médicas, empréstimos temporários que nunca eram pagos. O total chegou a $127.000. Cada centavo ganho com o meu próprio esforço. Nenhuma vez alguém disse obrigado de verdade. Era esperado, era meu dever, o que irmãos mais velhos fazem. Mudei para Denver aos 24 anos achando que a distância ajudaria. Não ajudou. Os pedidos apenas mudaram para Venmo e Zelle. Eu ainda dizia sim na maioria das vezes porque a culpa pesava mais do que meu saldo bancário. Então comecei a acordar à noite olhando para o teto, me perguntando se algum dia teria um lugar meu, se algum dia começaria minha própria vida ou se eu apenas continuaria sangrando. Dinheiro de volta para North Las Vegas até não sobrar nada. Foi aí que caiu a ficha. Eles não me viam como filho, me viam como um recurso infinito. Algumas semanas atrás, já se explodiu no grupo da família com um anúncio. Ele precisava de um fim de semana de reinício em Lake Tahoe com um amigo dele, Garry, o cara cujo pai é dono de metade dos shoppings de Clark County. Apenas 4 dias e 3 noites no Arras. Meus pais já tinham pago as passagens e a suíte antes mesmo de eu processar a informação. Savannah entrou logo depois dizendo que iria junto para criar conteúdo, acrescentou um emoji piscando e escreveu: não se estressa, mano, vou de carona com o Garry, custo zero para o fundo da família. Minha mãe mandou um emoji rindo e acrescentou: se algo der errado, o Nolan resolve, ele sempre resolve. Ninguém discordou. Jace me mandou mensagem naquela noite dizendo: mano, pela primeira vez sua carteira vai ter uma folga, nossos pais estão cobrindo 100%, você está livre dessa, haha. Eu respondi beleza e deixei no visual. Eles voaram na quinta-feira de manhã. As postagens começaram a aparecer no meu telefone imediatamente. Vídeo da Savannah mostrando o interior de um jato particular Gulfstream, check-in no Arras em uma suíte de 2 quartos com vista para o lago, roupas de grife ainda com etiqueta, Jace jogando fichas de $100 em uma mesa de craps como se fossem confete.
Minha mãe ligou na noite de quinta, toda animada, dizendo que o irmão finalmente estava relaxando, que ele tinha trabalhado tão duro tentando se encontrar. Jace nunca manteve um emprego fixo por mais de 4 meses em toda a vida. No sábado, as postagens escalaram. Sala privada no ar às escondidas profissionais, pilhas de fichas tão altas que precisavam de bandejas, o tipo de sala que exige uma linha de crédito de 6 dígitos só para entrar. Jace se filmou deslizando fichas de $500 sobre o feltro como se não fosse nada, com a legenda "É assim que os vencedores são". Enquanto isso, algumas pessoas calculam tensão em pontes por 60 mil por ano e acham que chegaram lá. Eu comecei a tirar capturas de tela de tudo e criei uma pasta no meu telefone. Savannah continuava postando aquela pulseira de ouro rosé brilhando na luz. Eu tinha visto o preço aparecer rapidamente em uma história anterior, $42 mil. Depois Jace filmou Savannah usando a pulseira, girou a câmera para as pilhas de fichas dele e escreveu: "Algumas pessoas nascem vencedoras, outras nascem para financiá-las". Meu telefone vibrou. Jace escreveu: "Ei, você pode me mandar $800 pelo Zelle rapidinho, só quero uma almofada extra para as mesas hoje à noite". Eu encarei a mensagem e não respondi. Uma hora depois, outra mensagem do Jace dizendo: "Você fica acumulando esse salário de engenheiro como um dragão. Para quê? Para morrer sozinho em Denver com um plano de aposentadoria gordo". Então minha mãe mandou uma selfie dela e do meu pai em casa, sorrindo, com a legenda: "Tão orgulhosos vendo Jace viver a melhor fase da vida dele. Algumas crianças simplesmente têm energia de vencedor", seguida de uma sequência de emojis de coração. Eu silenciei o grupo. Disse a mim mesmo que, seja qual fosse a bagunça que eles estivessem fazendo dessa vez, eu não iria limpar. Essa promessa foi testada. À 1 da manhã, meu telefone acendeu com uma mensagem do Jace dizendo: "Transferência de 5 mil agora, não é um pedido, faça o seu trabalho". Eu encarei a tela, não respondi e virei o telefone para baixo. 30 minutos depois, meu celular começou a tocar como um alarme de incêndio. O nome da minha mãe apareceu de novo e de novo. Atendi no quinto toque, coloquei no viva voz e nem cheguei a dizer alô. Ela disse: "Nolan, meu Deus, Nolan, ele está morrendo", e então disseram que era hemorragia interna. Disseram que o pulmão dele tinha colapsado completamente, que ele estava em suporte de vida e que talvez não sobrevivesse à noite sem uma cirurgia de emergência. Minha mãe hiperventilava entre soluços, eu conseguia ouvir máquinas apitando ao fundo, tudo muito dramático e alto. Eu me sentei na cama, acendi o abajur, peguei uma caneta e um bloco e comecei a anotar. Meu pai arrancou o telefone da mão dela, a voz dele falhou, mas eu conseguia ouvir claramente os sons do cassino atrás dele, sinos, música, anúncios. Ele disse que meu irmão estava em estado crítico, com ferimentos fatais, que a segurança o tinha espancado até ele perder a consciência, 3 costelas quebradas, pulmão perfurado, hemorragia interna, que ele estava entrando em parada a cada poucos minutos. O médico teria dito que sem cirurgia imediata ele não sobreviveria até amanhã. Ele precisava de uma fixação emergencial das costelas ou o pulmão colapsaria de novo e ele sufocaria. $15 mil no total, 5 para a dívida do cassino e 10 para o hospital. Disse ainda que Jace tinha pedido por mim no último suspiro consciente. Eu anotei tudo: o valor, o nome do hospital, 5 mil para o cassino, 10 mil para o hospital. Minha mãe pegou o telefone de volta, gritando e chorando, dizendo que ele estava morrendo, que os monitores continuavam ficando retos, que já tinham dado choque nele 2 vezes, que se eu não mandasse o dinheiro na próxima hora eu estaria matando meu próprio irmão e que o sangue dele ficaria para sempre nas minhas mãos. Eu fiquei sentado no quarto escuro, completamente em silêncio, exceto pela histeria deles no viva voz. Eu sabia que emergências não recusam pacientes, eles estabilizam todo mundo independentemente de pagamento. Perguntei por que eles dois não podiam pagar e houve um silêncio total. Então minha mãe começou a chorar de novo e disse que estavam completamente quebrados, que tinham dado a ele tudo o que tinham para a viagem e mais, que ele estava tentando ganhar muito dinheiro para ajudar toda a família, que eu sempre tinha sido forte e que isso era o que a família fazia. Eu a interrompi com 6 palavras que nunca tinha dito antes: "Liguem para a princesinha perfeita de vocês". Então encerrei a ligação, mas eu não sou um monstro. Eu não ia deixar meu irmão morrer de verdade por causa de dinheiro, então liguei diretamente para o hospital. Eu constava como contato de emergência havia anos, porque meus pais sempre jogavam a papelada em cima de mim. A enfermeira que atendeu não parecia em pânico. Eu disse que estava ligando sobre o Jace, como familiar, e perguntei se ela podia me dar uma atualização do estado dele. Ela me colocou em espera por uns 30 segundos. Depois disse que ele estava estável, que não podia entrar em detalhes, mas que não estava em perigo imediato. Estável, não em perigo imediato. Não havia pulmão colapsado, nem hemorragia interna, nem suporte de vida, nem paradas. Meus pais tinham inventado uma emergência médica para arrancar $15 mil de mim. Agradeci à enfermeira, desliguei, puxei o cabo do carregador da tomada e desliguei o telefone completamente. Meu coração ainda batia forte, mas algo dentro de mim tinha ficado completamente imóvel.
Sem culpa, sem dúvidas, sem lágrimas, apenas um rompimento frio e limpo. Fiquei deitado no escuro esperando a conhecida onda de culpa aparecer, mas ela nunca veio. Pensei no menino que escondia boletins porque notas máximas não eram tão importantes quanto o treino de futebol do Jace, no adolescente que trabalhava em 3 empregos para que o irmão pudesse correr atrás de sonhos que abandonava em uma semana, no homem que adiou tudo, casa, família, férias, porque cada dólar descia pela Interestadual 15 para manter o filho dourado à tona. Tudo aquilo terminou com uma única ligação. Eu não senti triunfo nem vingança, eu me senti livre. Virei de lado e dormi mais profundamente do que em anos. Na manhã seguinte acordei às 8h32, com a luz do sol atravessando o piso de madeira. Deixei o telefone desligado no chão, fiz café na prensa francesa, tomei banho, lavei roupa, reguei as plantas, coisas normais de domingo. Só liguei o telefone quase às 10. No segundo em que ele iniciou, o caos explodiu. 61 chamadas perdidas, 147 mensagens, caixas de voz empilhadas em 3 telas. As mensagens da minha mãe começaram implorando e viraram agressivas. Em minutos ela dizia que tinham tido que ressuscitá-lo de novo, que agora ele estava com morte cerebral, que o médico disse que ele era um vegetal, que eu tinha feito isso, que eu tinha assassinado meu próprio irmão para economizar alguns milhares de dólares, que eu era um monstro ganancioso e que esperava que eu morresse sozinho sabendo que tinha matado a família. Meu pai mandou apenas uma mensagem dizendo que ele tinha entrado em parada 2 vezes, que estavam mantendo ele vivo por máquinas esperando pelo meu dinheiro e que eu estava assistindo ele morrer. Savannah surtou completamente. Ela postou um TikTok de 30 segundos do corredor da emergência, com um rosto borrado de rímel, um ângulo de câmera calculado mostrando a placa do centro de trauma, dizendo que seu irmão de 28 anos estava em suporte de vida naquele momento e que o próprio irmão dela estava se recusando a mandar 15 mil dólares, 15 mil, que ele ganhava 6 dígitos e estava deixando o irmão morrer em um ventilador, que ele tinha dano cerebral por falta de oxigênio, tudo porque Nolan estava se recusando a ajudar o próprio sangue. Ela marcou meu nome completo, minha empresa Bridgepoint Engineering Solutions, minha cidade e até minha universidade. O vídeo foi compartilhado em todos os grupos de família, primos, tias, tios, amigos da família, o grupo da igreja da minha mãe, antigos colegas da patrulha rodoviária do meu pai. Os comentários começaram a inundar de pessoas que eu reconhecia, dizendo que eu sempre fui frio, que sempre souberam que havia algo errado comigo, perguntando como eu podia fazer isso com o meu próprio irmão. Depois vieram as fotos, enviadas a cada 30 minutos, já em uma maca com a camisa rasgada, costelas envoltas em gás e manchada de sangue, o rosto inchado e roxo, os olhos revirados, a máscara de oxigênio embaçada pela condensação. Um print das tentativas de Zelle e da minha mãe recusadas, 6 tentativas, todas rejeitadas por fundos insuficientes. Outro vídeo da Savannah segurando a mão dele enquanto ele gemia, aproximando a câmera do monitor de batimentos cardíacos, com a legenda 6ª hora sem a cirurgia, falência de órgãos começando, o irmão mais velho ainda não responde. Meu telefone começou a vibrar com mensagens de parentes de quem eu não ouvia falar havia anos. Eu rolei tudo enquanto comia cereal, sentindo absolutamente nada. O cassino ligou primeiro, número de Nevada bloqueado. Eu atendi. Disseram que era do setor de crédito do Arras Lake Tahoe, que meu irmão estava retido por uma conta de crédito do cassino em aberto e que meu nome e endereço constavam na solicitação, perguntaram se podiam verificar as informações. Eu disse que não sabia nada sobre aquela linha de crédito e que verificassem com os pais dele. A mulher hesitou e disse que o endereço listado era Colfax Avenue, número 2847, Denver, Colorado, perguntando se aquela era minha residência atual. Era meu endereço antigo de 3 anos atrás. Meu peito gelou. Aquilo eram meus dados, mas eu nunca tinha assinado nada. Eu disse que aquilo era fraude de identidade. Ela fez uma pausa, ouviu o teclado, e respondeu que tinham entendido, que investigariam e encaminhariam para a compliance, e que a conta estava congelada até revisão. Pedi o nome do responsável de compliance e um número de caso. Desliguei e puxei meu relatório de crédito imediatamente. Nada tinha sido aberto no meu nome ainda, ele tinha usado minhas informações, mas não tinha conseguido concluir nada. Aquela pasta no meu telefone deixou de ser terapia e virou um dossiê. Abri um e-mail em branco e comecei a escrever para o departamento jurídico do Arras, com o assunto relatório formal de fraude de identidade, solicitação de crédito de cassino. Anexei todas as capturas de tela, a linha do tempo da viagem, provas de que eu estava em Denver durante todo o período, extratos bancários mostrando 0 vínculo financeiro com Jace. Copiei meu advogado e enviei. 10 minutos depois, o setor de faturamento do hospital ligou. Disseram que meu irmão estava sendo tratado e estava estável, que a conta do pronto-socorro era de 3.200 dólares e que qualquer coisa além do atendimento padrão exigiria autorização. Eu perguntei se ele estava estável, respirando sozinho, e a resposta foi que sim. Perguntei sobre o procedimento adicional, e ela explicou que era eletivo na situação dele. Então ele não estava morrendo, não estava em suporte de vida, não tinha hemorragia interna nem pulmão colapsado.
Ela fez uma pausa e confirmou que não. Disse que quem tivesse informado aquilo estava enganado, que ele estava em condição razoável, a dor estava sendo controlada e que ele provavelmente teria alta no dia seguinte. Perguntei quanto ele estava pedindo pelo procedimento eletivo, e ela disse que seriam $12.000 adicionais pela equipe cirúrgica e tempo de sala. Eu me recostei na cadeira. Então meus pais tinham me ligado às 2 da manhã alegando que ele estava morrendo em suporte de vida, precisava de $15.000 para cirurgia de emergência ou morreria até de manhã, quando na realidade ele tinha algumas costelas quebradas e queria um procedimento opcional melhorado. Eu disse que não era o seguro dele, que não pagaria nada, que ele tinha paz e que ligassem para eles. Ela respondeu que já tinham ligado, mas que eles não conseguiam pagar. Eu disse então que ele esperaria até resolver por conta própria. A ligação terminou. Minha mãe tentou fazer face-time, recusado. Meu pai tentou, recusado. Savannah tentou de 3 contas diferentes, todas recusadas. Então o grupo com a família estendida explodiu. Uma tia iniciou um novo tópico com o assunto a crueldade de Nolan, anexando capturas dos vídeos da Savannah e uma mensagem longa dizendo como eu sempre fui frio e distante, como achava que era melhor do que a família. Eu bloqueei todos, um por um, que se juntaram ao ataque. Em seguida abri uma nova aba no navegador e entrei no portal de reclamações de proteção ao consumidor do Procurador-Geral do Colorado. Registrei uma denúncia de fraude ao consumidor, anexei a documentação do hospital mostrando condição estável versus as alegações de suporte de vida, as fotos da viagem de luxo, a linha do tempo mostrando engano premeditado. Reclamação enviada, número de referência registrado. Encaminhei cópias de tudo para a divisão de detetives, todas as capturas, a linha do tempo, as evidências da viagem de luxo, o diagnóstico real do hospital versus as alegações da família, com o assunto jace, evidências para acusações de fraude de identidade e provas adicionais de alegações médicas fraudulentas. O detetive respondeu em menos de uma hora agradecendo a cooperação e dizendo que o ângulo da emergência médica fabricada fortalecia significativamente o caso de fraude. Em seguida, a assistente social do hospital ligou dizendo que meu irmão tinha recebido alta naquela manhã com instruções padrão para fratura de costelas, controle de dor e repouso, que ele se recuperaria bem, e que meus pais o tinham buscado e levado diretamente para a delegacia para o registro. Disse que só queria confirmar que eu estava ciente de que a emergência médica descrita para mim não era precisa. Eu limpei a veia do balcão e respondi que tinha percebido isso quando liguei de volta, agradeci pela confirmação e desliguei. Então minha mãe me mandou a mensagem de voz mais longa que já tinha enviado, 2 minutos de completo colapso. Eu ouvi no viva voz enquanto lavava a louça. Ela disse que ele tinha usado meu endereço antigo porque eu sempre o salvava antes e ele achou que eu faria de novo, que ele era meu irmãozinho, que o detetive disse que isso poderia dar de 5 a 10 anos se ele fosse condenado pelas 2 acusações, que ele estava com um macacão laranja, que eles estavam sentados em uma sala com cheiro de vômito enquanto membros da igreja mandavam dinheiro porque o próprio irmão dele não levantava um dedo, que eu tinha mentido a vida inteira dizendo que me importava e que nunca amei aquela família. Você só queria controle, então parabéns, você nos quebrou, destruiu a vida do seu irmão, arruinou a aposentadoria dos seus pais, tudo porque você é uma cobra egoísta, fria e sem coração que só se importa consigo mesma. Eu apaguei a mensagem, enxaguei a tigela e comecei uma carga de roupa. Por volta das 11h30, o responsável de compliance do cassino ligou dizendo que tinham revisado meu relatório de fraude e a documentação policial, que a solicitação tinha sido definitivamente enviada usando minhas informações sem autorização, que estavam cooperando totalmente com as autoridades e que eu não tinha nenhuma responsabilidade. Eu pedi confirmação por escrito e ele disse que enviaria por e-mail dentro de 1 hora. Perguntei se eles pretendiam seguir com acusações e ele respondeu que estavam coordenando com o gabinete do promotor e que esse tipo de fraude tinha consequências sérias. Desliguei me sentindo mais leve. 5 minutos depois, o agente de fiança ligou dizendo que 10% não reembolsável, 800 em dinheiro, e que poderiam soltá-lo em 2 horas, que eu ligasse para os pais dele porque eles estavam lá, mas não tinham nenhum bem para oferecer como garantia. Eu desliguei. O GoFundMe da Savannah já tinha passado de $23.000, todas as doações vindas de pessoas do nosso círculo, família, igreja, antigos colegas de trabalho do meu pai. Salvei tudo na pasta de evidências. Atualizei meu e-mail de trabalho e havia 47 novas mensagens, com assuntos de pessoas que conheciam minha família, ex-vizinhos, amigos da família, dizendo vergonha, espero que você esteja orgulhoso, sabemos o que você fez com seu irmão. Meu chefe encaminhou uma delas com um ponto de interrogação. Eu não entrei em pânico, eu vinha documentando tudo por um motivo. Escrevi um e-mail para meu chefe e para o RH, com o assunto atividade de redes sociais no fim de semana, anexando contexto, explicando que uma campanha de redes sociais estava sendo direcionada contra mim, que minha família afastada estava arrecadando dinheiro sob falsos pretextos após uma viagem de luxo para Lake Tahoe, com evidências anexadas mostrando gastos de alto padrão, que eles inventaram uma emergência médica alegando suporte de vida, hemorragia interna e morte cerebral, quando os
Registros do hospital mostravam condição estável com fraturas leves de costelas. Anexei a documentação hospitalar. Expliquei que eles cometeram fraude de identidade usando minhas informações, o que eu já tinha denunciado às autoridades no Colorado e em Nevada, com números de caso listados, que o GoFundMe contradizia tanto as postagens nas redes sociais quanto o diagnóstico médico real, que eu tinha registrado boletins de ocorrência por exposição de dados pessoais e assédio online, contatado o departamento de fraude do GoFundMe e estava cooperando com o gabinete do promotor. Informei que todas as informações pessoais compartilhadas foram sem meu conhecimento ou consentimento e pedi que me avisassem se precisassem de documentação adicional, dizendo que eu estaria no escritório no dia seguinte conforme planejado. Enviei. Meu chefe respondeu em 4 minutos agradecendo o aviso e dizendo para avisar caso fosse necessário envolver a segurança. Em seguida, bloqueei meu crédito nas 3 agências, congelei tudo às 6 da tarde. Recebi um e-mail do GoFundMe dizendo que, após a revisão das evidências e reclamações enviadas, a campanha tinha sido temporariamente pausada e todos os fundos congelados enquanto a investigação prosseguia, que as alegações médicas feitas na descrição da arrecadação contradiziam a documentação hospitalar fornecida e que os doadores seriam notificados em 5 a 7 dias úteis sobre a elegibilidade para reembolso. Encaminhei isso ao detetive responsável pelo caso do Jace com uma nota simples dizendo evidência adicional de conduta fraudulenta, incluindo fabricação de emergência médica. Naquela noite cozinhei salmão, assisti a um filme e fui dormir. Com todas as notificações silenciadas. Pela primeira vez em 32 anos, ninguém no mundo podia me tocar. Na tarde de segunda-feira, meu telefone tocou com um número desconhecido de Nevada. Quase deixei cair na caixa postal, mas algo me disse para atender. Nolan, a voz do meu pai estava áspera, como se ele tivesse fumado sem parar desde o amanhecer. Ele não perdeu tempo com cumprimentos. Disse que Jace estava em problemas havia 3 anos seguidos, não apenas nos fins de semana, mas toda semana, primeiro online, depois dirigindo para todos os cassinos num raio de 200 quilômetros, envolvido com agiotas, aplicativos de empréstimo, linhas de crédito de cassino, 85 mil no total. Antes dessa viagem, ele tinha começado a tossir forte, e a primeira vez que contou a verdade foi 18 meses atrás, quando devia 30 mil. Ele e minha mãe fizeram uma hipoteca reversa da casa para cobrir, disseram a si mesmos que seria uma vez só, ele jurou que iria parar. Houve outra tosse. Eu conseguia ouvir anúncios de aeroporto ao fundo. 4 meses atrás aconteceu de novo, 55 mil, eles refinanciaram novamente, estouraram tudo, e o banco enviou o aviso final de execução hipotecária na semana passada, 60 dias para pagar ou a casa seria tomada. Eles acharam que uma última grande vitória em Tahoe resolveria tudo, por isso deram a ele 3 mil, ele disse que tinha um sistema. Meu pai fez uma pausa, respirando pesado, disse que ele perdeu tudo em 6 horas e começou a abrir linhas de crédito de cassino com identidades falsas. Quando tudo desmoronou, minha mãe entrou em pânico e mentiu dizendo que ele estava morrendo, porque acharam que, se eu acreditasse que era vida ou morte, eu finalmente pagaria sem fazer perguntas, como sempre fiz. Eu apoiei o copo na mesa e perguntei por que ele estava me dizendo isso agora. Ele respondeu que não tinham mais movimentos, que a casa, os carros, as joias da minha mãe, tudo tinha acabado ou estava empenhado, que o único ativo restante era eu, e que se eu fizesse um empréstimo pessoal de 100 mil dólares, eles poderiam pagar o banco, colocar Jace em uma reabilitação de verdade e manter um teto sobre a cabeça deles pela última vez. Disse que Jace estava em uma cela prometendo que ia mudar e que ele estava arrependido do que tinha dito para mim. Eu fui até a varanda, deslizei a porta, deixei o ar frio bater no meu rosto e disse que queria ter certeza de que tinha entendido corretamente. Vocês hipotecaram a casa da família 2 vezes para cobrir as dívidas dele, sabiam que ele estava doente e mesmo assim entregaram dinheiro para uma última aposta. Quando tudo desabou, vocês inventaram uma emergência médica e mentiram dizendo que ele estava morrendo para me manipular, e agora que tudo ruiu querem que eu pegue um empréstimo de 6 dígitos para salvá-los das consequências que vocês mesmos criaram. A voz do meu pai falhou. Ele disse que Jace era o bebê deles, que eu sempre fui forte e independente, que nunca precisei deles como ele precisava, que isso era o que irmãos mais velhos fazem, o que a família faz. Eu fiquei olhando para o horizonte de Denver, as montanhas recortadas contra o azul do céu. Esse é o problema, pai, vocês sempre trataram ele como se fosse o único que importava. Você acabou de admitir que mentiu dizendo que ele estava morrendo para me manipular. Depois de tudo, depois de 127 mil dólares, você ainda achou que mentir era a solução. O silêncio se estendeu tanto que pensei que a ligação tinha caído. Então ele sussurrou, por favor, Nolan, estou implorando, estou de joelhos neste aeroporto, sua mãe está destruída, Jace está destruído, não faça isso, não seja essa pessoa. Fechei os olhos e achei irônico. Jace já tinha me dito como isso terminaria, espero que você morra sozinho. Considerei isso como eu respeitando a visão dele. Silêncio absoluto. Então continuei. Você me ensinou a vida inteira que a família vem em primeiro lugar, que o filho mais velho tinha que carregar todo mundo. Você criou essa regra e eu vivi por ela por 32 anos.
No segundo em que eu paro, viro o vilão. No segundo em que peço a verdade, viro alguém sem coração. Então parabéns, pai. Você criou exatamente o que precisava, um caixa eletrônico que finalmente desligou. Ele chorava de forma feia, com soluços engasgados. Disse que sentia muito, que sabia que tinham falhado comigo, que sabiam que sempre colocaram Jace em primeiro lugar, que sabiam que mentiram, mas que se eu não ajudasse perderiam tudo, Jace iria para a prisão e ele e minha mãe ficariam sem casa aos 60 anos. Perguntou se era isso que eu realmente queria. Eu observei um falcão circulando bem alto sobre a cidade. Não, não é isso que eu quero, mas é o que vocês construíram, e eu terminei de pagar por isso. Eu disse, Nolan não é um banco. Pai, eu sou seu filho, e vocês perderam o direito de me pedir qualquer coisa no dia em que mentiram dizendo que ele estava morrendo para arrancar dinheiro de mim. Depois de tudo, aquela foi a linha final. Ele chorava abertamente e perguntou se eu realmente deixaria meu irmão apodrecer na cadeia e deixaria meus pais perderem tudo. Eu respondi que ele tinha 28 anos, fez escolhas de adulto e teria que enfrentar consequências de adulto, e que eles também fizeram as escolhas deles. Disse adeus e desliguei, bloqueei o número imediatamente. Abri meu laptop e puxei um relatório de crédito completo meu e dos meus pais. As hipotecas reversas estavam lá, preto no branco, ambas apenas nos nomes da minha mãe e do meu pai. Jace nem sequer constava na escritura. Meu nome não aparecia em lugar nenhum legalmente. A casa não era meu problema, nunca tinha sido. Aquela foi a última vez que falei com meu pai. A execução hipotecária veio rápido, o condado publicou o aviso e em poucos dias a casa na Coral Shelf Street foi lacrada. Um vizinho me enviou uma foto do adesivo amarelo de despejo. Minha mãe e meu pai tiveram 30 minutos para pegar o que conseguissem. 23 anos de patrimônio drenados pelos problemas do Jace, tudo perdido. O promotor ofereceu a Jace um acordo, primeira infração e o cassino não queria um circo de julgamento, tentativa de fraude e agressão como contravenção, 18 meses suspensos, programa obrigatório de reabilitação de 90 dias, 5 anos de liberdade condicional e restituição ao cassino e a mim. Ele aceitou. O GoFundMe congelou a campanha e enviou notificações de reembolso. A família se voltou contra Savannah, os mesmos parentes que doaram agora a acusavam de golpe. Ela postou uma declaração culpando minha mãe e meu pai e depois apagou todas as contas. Eu troquei meu número, dei o novo para 8 pessoas, bloqueei todos os parentes e congelei meu crédito. Depois fechei o laptop, desliguei o telefone e voltei para o que eles nunca pagaram, a minha vida. Atualização. Fui ver Jace ontem, não porque eu tenha amolecido nem porque a culpa finalmente tenha me alcançado. Fui porque o defensor público dele ligou para o telefone do meu trabalho, ainda não sei como conseguiu, e disse que Jace tinha me colocado como o único visitante aprovado para uma sessão supervisionada. O conselheiro queria uma tentativa de reconciliação familiar documentada no processo antes da audiência formal de sentença. Eu disse ao defensor que não estava interessado em reconciliação. Ele respondeu que eu não precisava me reconciliar, apenas aparecer para que pudessem dizer que tentaram. Pensei que preferia ouvir qualquer besteira que ele estivesse planejando pessoalmente do que receber culpa disfarçada de compaixão por mensagem 6 meses depois. A unidade do condado cheirava a desinfetante e medo. Sem telefone, sem cinto, esvazie os bolsos no armário. Eles me conduziram a uma sala pequena com uma mesa parafusada no chão e um conselheiro sentado no canto com uma prancheta, como algum tipo de árbitro. Já se parecia ter envelhecido 5 anos em 3 semanas, um macacão laranja pendurado nele, cabelo oleoso, olhos vermelhos, aquele tipo de aparência que surge quando as luzes fluorescentes nunca se apagam e o companheiro de cela ronca como um cortador de grama. Ele não tentou me abraçar nem sorriu, apenas sentou na minha frente e deslizou um documento impresso pela mesa. Eu já assinei isso, ele disse, com a voz neutra, é uma declaração para o promotor. Tudo o que eu fiz, o documento falso, a tentativa de linha de crédito usando seu endereço antigo, a Savannah me orientando sobre o que dizer para te fazer parecer pior, tudo isso. Eu peguei o papel, 3 páginas com firma reconhecida, cada detalhe exposto em linguagem burocrática. Ele continuou dizendo que não me tratou como irmão, que me tratou como um banco com um botão de culpa que ele podia apertar sempre que precisava de um saque, e que quando eu finalmente parei de pagar ele tentou me humilhar online porque achou que, se gente suficiente me chamasse de monstro, eu cederia como sempre. Não houve lágrimas nem pausas dramáticas, apenas um cara que tinha ficado tempo suficiente em uma cela para perceber que não era o personagem principal. Ele disse que estava concordando com restituição total, o que quer que o tribunal determinasse, e que estava assinando a entrega de acesso a todas as contas, todos os logins, cada pedaço de papel que tinha usado. Perguntou se eu queria ver os aplicativos de empréstimo. As linhas de crédito, os documentos falsos, tudo é seu. Eu me recostei na cadeira e observei ele, esperando o truque, o ângulo oculto. Por que agora? Ele soltou o ar devagar e disse que Savannah tinha ido visitá-lo na semana anterior e foi então que ela mostrou as capturas de tela. Já se puxou uma pasta debaixo da declaração, o defensor público chamou aquilo de pacote de descoberta.
Jace tinha feito um pedido ao agendar aquela sessão, que eu pudesse sair com aquele material. Eram conversas de texto entre ele e Savannah, voltando vários meses, antes de Tarroy, antes da linha de crédito, antes de tudo. Savannah tinha planejado toda a campanha como se fosse uma estratégia de conteúdo. Uma mensagem do início do planejamento dizia que, se pressionassem forte o suficiente o ângulo de emergência familiar, Nolan iria ceder. Ele sempre cede, mas precisamos de linguagem médica. Suporte de vida impacta mais do que costelas quebradas. As pessoas doam para quem está morrendo, não para quem está machucado. Outra mensagem, uma semana depois, dizia que quando fosse a público era para marcar o empregador dele, tornar isso sobre o caráter dele, não sobre o dinheiro, porque se os colegas de trabalho vissem, ele pagaria só para fazer parar. Havia um rascunho de postagem de 2 semanas antes da viagem para Tarroy, descrevendo exatamente o TikTok que ela acabaria filmando, lista de cenas, modelos de legenda, estratégia de hashtags. Ela tinha até escrito quais familiares enviar primeiro para maximizar a disseminação. Alguns dias antes de viajarem, meu pai tinha dito que as informações do Nolan ainda estavam nos arquivos da família desde quando eu era contato de emergência anos atrás, e que se usassem meu endereço antigo de Denver na solicitação, o cassino não sinalizaria de imediato. E quando eu percebesse já teriam o dinheiro e eu pagaria para evitar acusações de fraude, como sempre. Eu encarei as folhas impressas. Ela sabia que você ia usar minhas informações. Já se assentiu e disse que ela não só sabia, como o ajudou a preencher a solicitação, disse exatamente o que escrever, quais documentos falsificar. Ela dizia que eu vinha guardando dinheiro havia anos e que estava na hora de alguém me obrigar a repassar. Palavras dela. Outra captura de tela, daquela noite do pronto-socorro, Savannah para Jace dizendo que a mãe estava me ligando agora com a história de que ele estava morrendo, que ela entraria ao vivo em 10 minutos, para eu garantir que o rosto dele parecesse pior do que realmente estava, porque quando ela desses precisava parecer desesperador. Eu senti algo frio despencar no meu peito. Então tudo aquilo, a arrecadação, a emergência médica, a campanha de exposição, era ela. Ela comandou tudo. Já se disse que mãe e pai sabiam do plano da linha de crédito, mas achavam que era só ele sendo burro, não sabiam que Savannah estava montando o ângulo das redes sociais como plano reserva quando tudo desse errado. Ela virou para o GoFundMe em poucas horas, já tinha as fotos prontas, a mensagem redigida, não foi pânico, foi agendado. A conselheira no canto escrevia sem parar. Eu coloquei as páginas na mesa e perguntei por que ele estava me dizendo aquilo. A mandíbula dele se contraiu e ele disse que, quando o promotor mostrou as capturas das mensagens dela orientando ele a me culpar pela tentativa de fraude, ele percebeu que tinha sido o caso de teste dela. Ela vinha construindo uma plataforma em torno de conteúdo de responsabilidade familiar, posts sobre cortar irmãos tóxicos, vídeos sobre abuso financeiro. Eu deveria ser o vilão da história de origem, o irmão engenheiro sem coração que deixou a família sofrer. Ele se inclinou para frente e disse que ela tinha ido lá na semana anterior e falado que, se ele ficasse calado e assumisse toda a culpa, ela usaria a plataforma para arrecadar dinheiro para o futuro dele quando saísse, que poderia transformá-lo em um arco de redenção se ele colaborasse, e que se não colaborasse, ela garantiria que cada pessoa da família soubesse que ele tinha dedurado ela. Ele puxou mais uma página, um rascunho de declaração na letra da Savannah, escrita à mão, não digitada. Ela tinha escrito aquilo para ele assinar se as acusações de fraude colassem, uma declaração dizendo que eu o pressionei a usar minhas informações, que eu sabia da linha de crédito e aprovei, mas recuei quando deu errado, para me pintar como vilão. Ela estava montando uma defesa legal que me colocava como co-conspirador. Eu encarei a página, meu nome na letra dela, detalhes críveis o bastante para criar dúvida razoável. Ela não estava só tentando destruir minha reputação, ela estava construindo uma estratégia de saída que me colocava na mira se ele caísse. Eu deixei aquilo assentar por um momento e perguntei se ele estava virando contra ela para se salvar. Ele disse que sim, sem hesitar, que estava se afogando e que ela tinha amarrado os pesos nos tornozelos dele, que não iria cair sozinho por alguém que transformou a vida dele em estratégia de conteúdo. Ele deslizou outro documento pela mesa, uma declaração juramentada assinada por ele, nomeando Savannah como co-conspiradora na tentativa de fraude na campanha de exposição, com mensagens com data e hora, capturas com metadados e uma ligação gravada em que ela o guiava passo a passo pela solicitação de crédito. O promotor tinha dito que, se ele cooperasse e fornecesse provas do envolvimento dela, considerariam reduzir a pena. Ele disse que não estava pedindo perdão, estava perguntando se eu queria derrubar a pessoa que realmente orquestrou tudo. Eu peguei a declaração, li 2 vezes. A conselheira pigarreou e disse que restavam 15 minutos de sessão e perguntou se havia mais algo a discutir. Jace me olhou e disse que estava se inscrevendo no programa de reabilitação estendido, 90 dias internado e 6 meses ambulatorial, mas que custava $8.000 e o Estado não cobria. Ele pediu que eu pagasse direto à clínica, não a ele, que não queria dinheiro, queria estrutura. Ele deslizou outro documento, um modelo de nota promissória em branco, disse que assinaria o que eu quisesse, um plano de pagamento legalmente vinculante, acordo de desconto em folha quando estivesse empregado.
O promotor disse que, se eu estivesse disposto a apoiar o tratamento, isso mostraria estabilidade e poderia influenciar a sentença. Ele disse que não estava pedindo esmola, estava pedindo termos. Ali estava o pedido. Eu coloquei os papéis na mesa e disse para ver se tinha entendido. Ele estava me oferecendo provas para destruir a vida da Savannah em troca de eu financiar a reabilitação dele. Esse era o acordo. Jace não piscou. Disse que, se eu não ajudasse, ele voltaria para o presídio após a sentença e sairia em 6 meses sem sistema de apoio e com o mesmo vício que o levou até ali. Se eu ajudasse, ele ficaria limpo e Savannah teria o que merecia. A decisão era minha. Eu estudei o rosto dele procurando o golpe, o ângulo. Não consegui saber se ele se arrependia do que fez ou só se arrependia de não ter funcionado. Eu me levantei, olhei para a pilha de provas na mesa e disse que pensaria. Ele assentiu, não discutiu, não implorou. Justo. Eu saí daquela unidade com a pasta debaixo do braço e fiquei sentado no meu carro por 20 minutos olhando para o volante. 3 opções diante de mim. Opção A, pagar a reabilitação diretamente, cooperar com o promotor contra Savannah, tirá-la da internet e colocar Jace em tratamento, virar o consertador mais uma vez. Opção B, não pagar, ainda cooperar contra Savannah usando as provas dele, deixar ele enfrentar as consequências enquanto derrubo quem orquestrou tudo. Opção C, pagar a reabilitação mas recusar ajudar a processar Savannah, deixar os dois lidarem com os próprios problemas sem me transformar na arma deles. Se eu pagar, compro um lugar à mesa da qual escapei. Se não pagar, deixo a pessoa errada vencer. Se eu me comprometer pela metade, entro em um jogo que ainda não entendo totalmente. Ele parecia sincero, as provas que mostrou eram piores do que eu esperava, mas ele só ficou honesto depois que as algemas apareceram. Então fica a pergunta, você joga uma corda para alguém que ateou o incêndio se ele também está te entregando o fósforo que prova quem planejou tudo? Eu tirei o telefone, liguei para a clínica de reabilitação e perguntei quais opções de pagamento direto existiam, deixei meu número. Depois encaminhei a declaração juramentada para meu advogado sem explicação. Disse a Jace que responderia em 48 horas. Ainda não decidi. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer histórias cada vez melhores. Obrigado. No torneio de futebol do meu filho, as chuteiras dele foram destruídas, minha irmã zombou dizendo que ele precisava de uma lição de humildade, meus pais riram e o culparam por drama, na manhã seguinte meu pai apareceu exigindo que eu pagasse as contas médicas dele, até que a investigação expôs tudo o que eles tinham feito. Em Reddit, minha família sempre agiu como se meu filho fosse apenas a criança extra no fundo do cenário, enquanto os gêmeos da minha irmã eram as estrelas do universo. Eu ignorei isso por anos, mantive a cabeça baixa, criei meu filho, construí minha própria vida, mas aparentemente eles ainda não tinham terminado de nos arrastar para o caos deles. Antes de entrar na confusão que eles acabaram de causar, deixe-me começar do início. Meu nome é Nikolai, tenho 35 anos, trabalho consertando e fazendo manutenção de equipamentos para uma empresa de armazém, sou casado com Julie e sou pai de Jasper, de 9 anos. Obcecado por futebol juvenil, o tipo de criança que treina no quintal até o sol se pôr e a bola virar uma sombra. Minha família sempre teve um personagem principal e, durante a maior parte da minha vida, não fui eu. Crescendo, Beck não apenas recebia atenção, ela recebia um holofote. Se ela entrasse em um cômodo tudo se inclinava em direção a ela como se a gravidade tivesse mudado. Se eu levasse uma boa nota para casa era apenas um aceno silencioso. Se Beck levasse qualquer coisa, um prêmio, uma história ou uma reclamação, meus pais, Albert e Catherine, reagiam como se o mundo tivesse parado para ouvir, e nem sempre era um favoritismo barulhento, às vezes era sutil, como ser deixado fora das fotos de família porque eu já estava de lado mesmo, às vezes era dinheiro, que de alguma forma nunca cobria minhas viagens escolares, mas sempre aparecia para as oportunidades importantes da Beck, às vezes era a forma como meus pais falavam dela, como se ela fosse um investimento que eles não podiam se dar ao luxo de perder. Aprendi cedo que a maneira mais fácil de sobreviver era não esperar nada e pedir ainda menos, manter a cabeça baixa, construir minha própria vida, não implorar por um lugar à mesa onde eles gostavam de não reservaram para mim. Então Beck teve seus gêmeos, Evan e Léo, e a família inteira encontrou uma nova religião. De repente não era só Beck que precisava do holofote, eram os meninos da Beck. A família falava deles como se tivessem nascido com troféus nas mãos. Todo feriado virou um vídeo de melhores momentos, toda reunião se transformou em uma apresentação sobre o potencial deles. Meus pais agiam como se os gêmeos não fossem apenas netos, eles eram um legado. Jasper se tornou a criança extra no fundo, não porque fosse pior, não porque fosse menos amável, não porque não se esforçasse, ele simplesmente não era deles da maneira que os gêmeos eram deles, ele era meu filho e, na mente deles, isso significava que ele pertencia à segunda fila, batendo palmas educadamente para as estrelas do universo.
E os campos de futebol transformaram essa dinâmica em um esporte público. Toda a temporada, todo o torneio, todo o treino, o mesmo padrão. Beck chegava fazendo barulho, Philip filmava como se estivesse documentando um documentário. Meus pais reclamavam como se o evento estivesse falhando pessoalmente com eles. E Jasper podia marcar gols, dar assistências, defender com todo o coração. Albert e Catherine só se animavam quando um dos gêmeos tocava na bola. Beck treinava da lateral como se tivesse inventado o esporte. Philip narrava como se cada respiração que seus filhos davam fosse genialidade atlética de elite. Evan e Léo jogavam como se esperassem aplausos apenas por aparecer. Na temporada passada, Beck realmente tirou a bola de futebol das mãos de Jasper e a jogou no porta-malas do carro, não porque estivesse no caminho, não porque fosse insegura, mas porque ela quis. Ela disse sorrindo que ele não precisava de uma de verdade até ficar melhor. As pessoas riram como se fosse uma piada fofa. Eu não ri. Quando a confrontei, ela agiu como se eu fosse instável por não achar graça, como se eu estivesse estragando o clima por me importar com meu próprio filho. E meus pais, claro, ficaram do lado dela. Eles sempre ficavam, sempre ficaram. Então eu parei de dar a eles acesso emocional, parei de esperar justiça, parei de ter esperança de que um dia eles acordariam e perceberiam que Jasper era uma criança, não um figurante na competição da Beck. Julie e eu construímos nossa própria rotina, 2 treinos por semana, às vezes 3 quando o treinador apertava o condicionamento, chuteiras se desgastando rápido, uniformes precisando ser lavados na mesma noite porque os torneios se acumulavam, taxas, horários, mapas de campos, madrugadas frias o suficiente para queimar os pulmões. Julia cuidava da papelada e do voluntariado, listas de lanches, montagem das tendas, mantendo o time organizado quando outros pais se afastavam. Eu cuidava do equipamento e da direção, carregando as coisas pesadas, consertando o que quebrava e garantindo que Jasper tivesse o que precisava, porque ninguém mais faria isso por ele. Essa era a nossa vida, trabalho silencioso, esforço real, sem holofote, sem plateia, apenas estando presentes pelo nosso filho. Então surgiu esse torneio, aquele que realmente importava. Não era um sábado casual de um jogo só, era um torneio de fim de semana, vários dias, várias chaves, e um comitê que lidava com disputas porque já tinham tido incidentes antes. O complexo tinha equipe, segurança e câmeras fixas ao longo das passarelas e áreas de banco por responsabilidade legal. Um recrutador de um programa avançado de viagens deveria estar observando os jogos. O treinador deu a entender que eles já tinham visto imagens e queriam vê-lo pessoalmente. Eu não contei para a família, não contei para ninguém além de Julie, porque Beck não precisava de mais um motivo para transformar Jasper em seu oponente. Eu disse a mim mesmo que seria como os outros sábados, aparecer, ignorá-los, focar no Jasper. Disse a mim mesmo que poderia evitar que o dia saísse do controle se eu apenas ficasse calmo e fizesse o que sempre fiz. Esse foi o erro. Porque desta vez eles não estavam satisfeitos em tratar Jasper como ruído de fundo. Desta vez alguém decidiu mudar o jogo. Jasper acordou nervoso, balançando o joelho enquanto calçava o par limpo de meias que Julie separou para ele. Você acha que o treinador vai me colocar de atacante? Ele perguntou pela terceira vez naquela manhã. Ou no meio-campo? Eu treinei os dois. Bebe. Julie disse entregando a garrafa para ele. Hidratação primeiro, posição depois. Eu conferi o cooler, garantindo que as bolsas de gelo estavam realmente geladas e que a fruta não tinha rolado para baixo do leite. Jasper enfiou o moletom na mochila, fechou o zíper rápido e nos seguiu até o carro. Quando chegamos ao estacionamento do torneio, o lugar já parecia sobrecarregado, carros por toda parte, pessoas se desviando entre eles, crianças correndo na frente dos pais, tendas espalhadas pelo campo, meio montadas ou quase caindo com o vento, times aquecendo de forma agressiva, alguns fazendo tiros de campo inteiro às 7 da manhã, apitos dos árbitros cortando o barulho sem parar. Mal tínhamos saído do carro quando Beck apareceu, acenando os braços como se fosse dona do evento. Ela usava produtos do time, mas não do time do Jasper, era algo de um clube a 3 cidades de distância, cores chamativas, logotipo errado. Achei que hoje eu apoiaria um clube de verdade, ela disse passando por nós sem parar. Philip ficou atrás dela com o telefone na mão, fazendo comentários altos sobre o aquecimento de outro time. Forma terrível, nenhuma disciplina, nossos meninos acabariam com eles. Evan e Léo chutaram uma bola solta em direção a uma tenda aleatória e depois correram atrás dela, quase tropeçando em uma criança pequena. Eles riram e não pediram desculpas. Beck bateu palmas como se alguém tivesse acabado de marcar um gol de Copa do Mundo. Albert e Catherine desceram do SUV reclamando imediatamente. Nós nem tínhamos chegado à tenda do nosso time ainda. Enquanto caminhávamos, algo pareceu errado. Levantei a bolsa de equipamentos do Jasper para tirá-la do carrinho e ela parecia mais leve. Disse a mim mesmo que não era nada, até olhar para cima e ver Philip já parado perto das bolsas, telefone erguido, os olhos vasculhando como se estivesse contando oportunidades. Julie percebeu o zíper ligeiramente aberto, estendeu a mão e fechou com força. Achei que você tinha fechado, ela disse em voz baixa para Jasper. Eu fechei, ele respondeu. Philip não passou por ali apenas uma vez, ele continuou circulando a área dos equipamentos desde o momento em que as famílias começaram a deixar as bolsas, fingindo filmar o campo, mas na verdade observando onde todos colocavam suas coisas, como se estivesse esperando uma brecha.
O treinador apitou e chamou o time. Aquecimento. Vamos lá. Jasper correu em direção ao grupo, sacudindo os braços do jeito que sempre fazia quando estava nervoso. Evan e Léo imediatamente empurraram a frente dele para ficar na primeira fila dos exercícios. Léo esbarrou no ombro de Jasper fingindo que foi sem querer. Jasper saiu do caminho sem discutir. Eles deveriam ser os titulares hoje, Beck disse alto. Eles têm o talento de verdade. Alguns pais se viraram e olharam para ela. Ela sorriu como se gostasse da atenção. O aquecimento parecia caótico. Crianças trocando passes, fazendo exercícios de escada, alongando. Evan chutou a bola forte demais, quase atingindo o treinador de outro time. Léo tentou deslizar em um exercício de cones como se fosse um momento de jogo. Philip gritou avaliações o tempo todo. Coisas como essa colocação do pé está horrível e meninos, mostrem como jogadores de elite se movem. Jasper aqueceu usando tênis. Ele sempre guardava as chuteiras para pouco antes do início do jogo para não gastá-las na grama molhada. Julia manteve o olhar em Jasper, garantindo que ele permanecesse focado. Ele parecia bem, mas eu notei que ele olhou para o local da bolsa uma ou duas vezes, como se também sentisse algo. Fique por perto, Julia me disse em voz baixa. Eu não gosto de como eles estão rondando. Eu assenti e me movi em direção à área dos equipamentos. O apito do treinador soou novamente. Alinhem, venham para cá. Os pais se mexeram, cadeiras dobráveis rangeram, e os jogadores correram para a lateral para ouvir as instruções finais. As bochechas de Jasper estavam vermelhas do aquecimento, mas ele parecia animado. Hora de conferir a escalação. Eu me abaixei para pegar a bolsa do Jasper para levá-la mais perto do banco. O zíper que eu tinha visto Julia fechar antes estava aberto de novo. Algo pareceu errado imediatamente. Abri a aba e congelei. As chuteiras dele estavam cortadas na sola. Um corte limpo atravessando quase metade. Um cadarço estava completamente cortado, pendurado solto como se tivesse sido cortado de propósito. As chuteiras reserva não estavam na bolsa. Era por isso que ela parecia mais leve antes. Como se minhas mãos tivessem percebido que meu cérebro ainda não tinha entendido. Elas sempre estavam ali. Julia fazia questão disso em todo o jogo. As caneleiras estavam tortas, uma dobrada para dentro como se alguém tivesse sentado em cima. Julia viu meu rosto e se aproximou rápido. O que foi? Eu inclinei a bolsa para que ela visse. Ela puxou o ar com força. Elas estavam boas hoje de manhã. O treinador se aproximou, já irritado pelo caos do torneio. O que está acontecendo? Eu levantei as chuteiras. O corte era óbvio. Ele soltou um suspiro pesado. Só pode ser brincadeira. Ele não pode começar assim. Isso é perigoso. Pais próximos ofereceram ajuda, mas os tamanhos estavam todos errados. Na maioria chuteiras de crianças mais velhas, grandes demais. Uma mãe entregou um par que escorregaria dos pés do Jasper a cada passo. Outro pai tentou forçar o tamanho do filho no pé do Jasper, mas nem chegava perto. Julia pegou fita do kit de primeiros socorros e tentou enrolar a sola danificada. Fica parado, ela disse para Jasper, agachada na grama com ele. Não vai segurar, o treinador disse balançando a cabeça. Eu corri em direção às tendas dos vendedores, desviando de crianças e pais. Uma mesa cheia de equipamentos de futebol ficava perto da área de lanches. Procurei nas caixas, mas não tinham o tamanho do Jasper. Grande demais, pequeno demais, tipo errado. Nada que combinasse com o que ele precisava. O vendedor pediu desculpas, mas isso não ajudou. Quando voltei correndo, Julia ainda estava no chão com o pé do Jasper nas mãos, tentando mais uma camada de fita. O treinador observava de braços cruzados. Enquanto isso Beck estava afastada, bebendo tranquilamente, com o pé apoiado no chão como se estivesse posando. Ela nem sequer fingia que não estava nos observando. Philip filmava de forma discreta, fingindo captar imagens da multidão, mas a lente da câmera continuava se inclinando na direção de Jasper. Evan e Léo cochichavam entre si, segurando risadas. Um deles olhou diretamente para as chuteiras rasgadas e sorriu. Albert passou por perto e deu de ombros. Chuteiras não duram para sempre, Nikolai. Catherine acrescentou que crianças precisam aprender a se adaptar, isso constrói caráter. Jasper engoliu em seco, mas não disse nada, os olhos ficaram fixos no tênis envolto em fita, como se estivesse tentando fazê-lo funcionar pela força da vontade. Então outro problema surgiu, um árbitro se aproximou com uma prancheta. Você é o Nikolai? Sim. Ele abaixou um pouco a voz. Só para avisar, recebemos um relatório de espírito esportivo do amistoso do fim de semana passado, algo sobre um tropeço. Eu não estava lá, então não posso verificar, mas o torneio registra isso. Não houve incidente, eu disse, ele não derrubou ninguém. Julia interveio, se alguém tiver imagens, gostaríamos muito de ver. O árbitro assentiu uma vez, sem grosseria. Esse é o problema, ninguém enviou imagens, apenas um relatório. Então hoje estamos marcando o número dele para observação. Isso não significa que ele esteja encrencado, significa que se algo acontecer de novo, estaremos observando de perto, e a próxima decisão não terá o benefício da dúvida. Jasper ouviu mesmo assim, os ombros se enrijeceram como se ele tivesse recebido um peso que não pediu. Você pode começar a partida, o treinador disse, mas com seu número marcado, você não terá benefício da dúvida. Um momento imprudente e é cartão, entendeu? Sim, treinador, ele respondeu em voz baixa.
Os olhos do treinador correram até o relógio e voltaram para Jasper. Se ele não conseguir firmar o pé, sai imediatamente, ele disse. Ao primeiro escorregão, ao primeiro sinal de dor, está fora, nada de heroísmo. O aquecimento terminou. O apito do jogo soou. Jasper entrou em campo usando chuteiras mantidas juntas por fita e esperança. A grama ainda estava úmida da manhã, tornando cada movimento arriscado. Desde o início ficou óbvio que as chuteiras eram um problema. Jasper escorregou na primeira arrancada. O pé deslizou para o lado, ele se segurou, mas por pouco. Beck comemorou como se fosse parte do espetáculo. Aí está, ela gritou. Pressão demais para ele. Philip falou alto atrás de nós. Disse que Jasper não estava pronto. Agora todo mundo vê. Jasper tentou de novo, avançando com força para o meio-campo. A fita esticava, a cada giro o pé vacilava. Ele se ajustava, continuava se movendo, recusava-se a sair. Ele conseguiu um bom passe antes de perder o equilíbrio outra vez e cair no chão. O treinador gritava instruções. Julie apertava a borda do assento. Pais cochichavam. Evan e Léo sorriam de lado na lateral. Jasper não desistiu. Continuou tentando, correndo mais devagar, mas mantendo o foco. As condições do campo não ajudavam. Jogadores escorregavam, se chocavam, disputavam a bola. Jasper manteve sua posição o melhor que pôde. Então, minutos antes do intervalo, ele forçou uma parada defensiva, plantou o pé e a chuteira presa com fita rasgou de novo. O tornozelo virou e ele tropeçou para frente, apoiando-se com as mãos. Ele saiu mancando do campo, mandíbula travada, olhos brilhando, mas sem chorar. O treinador o conduziu até a lateral. Eu corri até ele. Julie se ajoelhou ao lado. Está tudo bem, ele disse ofegante. Eu só escorreguei. Mas o jogo já não era mais o problema. Eu segurei as chuteiras destruídas na mão, cortadas, rasgadas, arruinadas, e finalmente aceitei o que aquilo significava. Alguém tinha feito isso de propósito. O jogo terminou com Jasper fora nos últimos minutos, o pé enfaixado, as chuteiras presas com fita ao lado dele. Assim que o apito final soou, o treinador veio direto até nós. O que aconteceu com o equipamento dele? Ele perguntou, olhando para a sola rasgada e as caneleiras tortas. Não faço ideia, eu disse. Não estava assim hoje de manhã. O treinador balançou a cabeça. Esse tipo de dano não acontece jogando. Alguém mexeu nisso. Alguns pais próximos olharam. Uma mãe disse que horrível. Quem faria isso? Outro pai ofereceu as chuteiras antigas do filho para o próximo treino do Jasper. Tentando ajudar, as pessoas pareciam desconfortáveis e toda a cena parecia errada. Arrumamos tudo devagar. Julie guiou Jasper em direção ao estacionamento, mantendo a mão no ombro dele. Eu peguei o cooler e as cadeiras, mas meus olhos continuavam indo para a tenda da Beck. Dei 10 passos antes de me virar e caminhar na direção dela. Beck me viu chegando e imediatamente cruzou os braços. Qual é o seu problema agora? Você sabe exatamente o que aconteceu com as chuteiras do Jasper? Eu disse. Pare de fingir. Ela bufou. Não começa. Talvez ensine ele a cuidar das coisas dele. Philip ficou atrás dela, sorrindo como se estivesse esperando um espetáculo. Não disse nada, apenas observou com aquela expressão presunçosa que sempre tinha quando achava que estava ganhando. Albert deu um passo à frente balançando a cabeça. Jasper provavelmente sabotou isso sozinho. Crianças fazem coisas por simpatia. Catherine acrescentou. Jogadores deveriam ser mais duros. Um sapato rasgado não deveria estragar um jogo inteiro. Eu encarei todos eles. O sapato foi cortado. Isso não acontece por acidente. Evan se aproximou quicando uma bola. Ele estava se gabando de olheiros de qualquer jeito. Léo completou. Ele disse que ia ser escolhido e que a gente não. Jasper nunca tinha dito nada disso, e todos eles sabiam. Julie olhou para trás, olhos estreitos, mas continuou levando Jasper até o carro. Eu dei um passo mais perto de Beck. Você ou alguém da sua família fez isso, não minta. Philip de repente entrou no meu espaço, peito estufado como se estivesse sendo encurralado. Réqua, ele disse alto o suficiente para as pessoas ouvirem. Não ameace minha esposa. Eu não ameacei ninguém, eu disse. Ele se inclinou mais, agindo como se mais 1 centímetro fosse suficiente para alegar autodefesa. Ele queria testemunhas, queria câmeras. E Beck ficou mais do que feliz em entrar no jogo. 2 seguranças do torneio se aproximaram rapidamente, as mãos já perto dos rádios. O que está acontecendo? Um deles perguntou. Beck começou imediatamente. Ele está instável. Está nos assediando. Olhem para ele. Eu estou calmo, eu disse. Estou perguntando por que o equipamento do meu filho foi cortado. Philip levantou o telefone ainda mais alto. Filmando, ele ameaçou minha esposa. Disse alto o suficiente para todos ouvirem. Eu não ameacei, eu disse. A expressão do segurança mudou, não porque acreditasse em Philip, mas porque a palavra ameaçou aciona um protocolo nesses ambientes. Senhor, ele disse, quando há uma alegação como essa, nossa política é separar as partes. Agora mesmo, ele manteve a voz controlada. Este lugar funciona como um aeroporto nos fins de semana de torneio. Se não separarmos as pessoas imediatamente, isso se espalha de campo em campo. Documentamos, escalamos para o diretor e evitamos que o resto do fim de semana vire um incidente maior.
Ele ergueu a mão também na direção de Philip. Afaste-se e pare de gravar o rosto das pessoas. Depois olhou para mim de novo. Você pode estar calmo e ainda assim precisa se retirar por enquanto. Isso não é uma punição, é para evitar que isso escale. Eu estou calmo, eu disse. Então se afaste deles, ele respondeu. Atrás de mim, Julia já puxava Jasper em direção ao carro. Vamos, ela disse a ele com a voz firme, estamos indo embora. Beck ainda não tinha terminado, ela elevou a voz de novo para que todos ouvissem. Meus gêmeos perderam a chance de serem vistos hoje por causa do drama da sua família. Albert apontou o dedo para mim. Você nos deve um pedido de desculpas. Catherine gritou para Jasper. Você envergonhou todo mundo hoje. O maxilar de Julia se contraiu, mas ela não olhou para trás. Eu não me movi em direção a ninguém, nem um passo, mas Philip continuou agindo como se eu estivesse a um suspiro de partir para cima. Mais 2 funcionários se aproximaram tentando manter a paz. Um deles disse, Senhor, vamos escoltá-lo para fora do local por enquanto. Você pode entrar em contato com o diretor do torneio para registrar um relatório. Eu soltei o ar pelo nariz, tudo bem, e caminhei em direção ao estacionamento, um segurança ao meu lado e outro um pouco atrás, só por precaução caso Philip resolvesse acrescentar mais drama. Beck continuou gritando pelo estacionamento sobre como tudo era injusto, Albert reclamava sobre gratidão, Catherine gritava conselhos que Jasper não pediu. Eu não respondi, nada disso importava mais. Julia já tinha Jasper no banco de trás, ela encontrou meu olhar pela janela, tenso e controlado, acabou. Eu entrei no carro e fechei a porta. Enquanto nos afastávamos, Jasper ficou em silêncio, encarando as chuteiras arruinadas no colo. O corte na sola parecia ainda pior sob a luz do sol. Ele não disse uma palavra durante todo o caminho para casa. Na manhã seguinte ao torneio, a casa parecia mais pesada do que o normal, nada dramático, apenas o peso de tudo do dia anterior ainda pairando no ar. Levei Jasper à escola, observando-o mancar levemente ao sair do carro com a mochila. Ele também levava as chuteiras destruídas, como se não conseguisse deixá-las fora de vista. Ele não falou muito, apenas pediu, me busca mais cedo se meu tornozelo ficar estranho. Eu disse que buscaria. Quando voltei para casa, Julia estava à mesa da cozinha, rolando o telefone com uma expressão vazia. Ela estava passando pelos nossos grupos de mensagens, os grandes da família cheios de spam, os menores sobre feriados e primos, o grupo em que Beck sempre inundava com fotos de Evan e Léo. Um por um, Julia removeu todos os membros da família, sem anúncio, sem explicação, apenas um corte limpo. Não vou lidar com nenhum deles hoje, ela disse, empurrando o telefone de lado. Ela mal terminou de falar quando alguém bateu forte na porta, 3 batidas rápidas e impacientes. Eu já conhecia o ritmo. Abri a porta e vi Albert ali, com o casaco meio fechado e papéis na mão. Ele parecia irritado, não doente nem abalado, apenas incomodado. Precisamos conversar, ele disse, passando por mim para o hall de entrada sem esperar. Julia se apoiou na parede, braços cruzados. Albert suspirou alto e levou a mão ao peito de forma dramática. Meu coração não está bem. Os médicos dizem que preciso de mais exames. Tenho contas, caras, e preciso que você pague. Eu pisquei. Por que eu? Beck não pode ajudar. Ele retrucou. Ela tem os gêmeos. Os custos de treino são uma fortuna. E Philip está entre empregos. De novo sobra para você. Julia deu um passo à frente. Você veio aqui pedir dinheiro na manhã seguinte ao nosso filho ter sido sabotado. Albert fez um gesto de desprezo. Isso não foi sabotagem. Você está exagerando. Crianças quebram coisas o tempo todo. Eu levantei uma das chuteiras. Isso foi cortado com algo afiado de propósito. Então talvez Jasper não devesse deixar as coisas largadas por aí. Albert disse. Você tem que ensinar responsabilidade às crianças. Deixe isso ser uma lição. Eu encarei ele. Uma lição. O equipamento do meu filho foi destruído. O temperamento de Albert estourou. Você deve a esta família. Nós passamos anos apoiando os gêmeos, guiando-os, criando-os para representar o nome da família. E o que você fez? Jogou tudo fora ao empurrar Jasper para o centro das atenções. Julia soltou uma risada incrédula. Você está se ouvindo. Albert continuou como se não a tivesse escutado. Investimos nos gêmeos, acampamentos de treino, equipamentos, viagens. Você se beneficiou disso, não finja que não. Como nós nos beneficiamos? Eu perguntei. Você está se apoiando no nome da família. Albert insistiu. As pessoas assumem que seu garoto é talentoso porque é parente dos gêmeos. Julia quase riu. Você quer dizer os mesmos gêmeos que empurraram Jasper, se gabaram a manhã inteira e ficaram ali rindo quando as chuteiras dele foram cortadas. Albert a ignorou. E aquelas chuteiras já eram velhas de qualquer forma. Você deveria ser grato. Elas ajudaram a ensinar humildade ao Jasper. Competição constrói caráter. Você é insano, Julia disse, dando um passo à frente. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, meu telefone começou a vibrar várias vezes seguidas. Eu olhei, Catherine ligando, a foto do contato tremendo a cada vibração, uma nova mensagem de voz da Beck, a prévia já mostrando vários segundos de gritos, Philip enviando mensagens com ameaças.
alegando que estavam considerando ação legal por difamação porque eu continuava acusando os filhos deles. Julie olhou uma vez para a tela e balançou a cabeça. Eles estão piorando. Albert apontou o dedo para mim. Isso está acontecendo porque você se recusa a apoiar a família. Se você não assumir, tudo desmorona. Eu não vou pagar suas contas médicas, eu repeti. O rosto de Albert se contorceu. Então tudo que construímos vai para os gêmeos. Eles precisam de apoio agora. Eles têm mais potencial do que Jasper jamais terá. A postura de Julia mudou instantaneamente. Diga isso de novo. Albert não hesitou. Os gêmeos precisam do dinheiro. Jasper não precisa de esportes. Isso é perda de tempo para ele. Então se você não vai me ajudar, eu vou tirar dinheiro da conta da família, aquela que separamos anos atrás. Eu não me movi de imediato porque precisei processar o que tinha acabado de ouvir. Que conta da família? Albert deu de ombros como se fosse óbvio. A conta de poupança dos netos. Ele disse, aquela que sua mãe e eu abrimos anos atrás, está no meu nome. Eu administro, mas era para todos os netos. Ele me olhou como se eu fosse lento. Beck precisa mais disso do que você. Você não pode decidir isso, eu disse. Sempre foi para os gêmeos, ele retrucou. Você sabe disso. Julia se colocou à frente dele. Nós nunca concordamos com isso. Se algum dinheiro foi separado, era para todos os netos, incluindo Jasper. Albert balançou a cabeça. Não, ele não precisa. Ele precisa sim, Julia disse com a voz afiada, e você não vai tocar nisso. Albert elevou a voz. Quero ver você me impedir. Eu dei um passo à frente. Se você tirar um centavo daquela conta sem a nossa permissão, eu vou resolver isso legalmente. Albert riu baixo, como se a ideia o divertisse. Você acha que pode me ameaçar? Julia apontou para a porta. Sai agora. Albert manteve a posição por um momento, respirando pesado, como se estivesse decidindo se gritava mais. Quando nenhum de nós lhe deu reação alguma, ele finalmente caminhou até a porta. Eu abri, esperei e observei ele sair. Antes de deixar a varanda, ele disse, você vai se arrepender disso, os gêmeos precisam desse dinheiro, não o Jasper. Eu fechei a porta atrás dele e tranquei imediatamente. Julie voltou para a mesa da cozinha, pegou o telefone e começou a tirar capturas de tela de cada mensagem, registro de chamada e ameaça. Ela não disse nada, apenas trabalhou em silêncio com uma expressão focada, calma, afiada, preparada para o que viesse a seguir. A casa ficou silenciosa por um momento, silenciosa demais, as chuteiras destruídas estavam sobre o balcão entre nós como prova. As coisas não estavam se acalmando, estavam escalando. Na tarde seguinte, no segundo dia do torneio, os oficiais entraram em contato e pediram que fossemos dar um depoimento formal. Um deles não perdeu tempo. Abrimos uma investigação, ele disse, e sim, alguém adulterou o equipamento do seu filho. Ele deslizou um resumo impresso do incidente pela mesa. Temos 3 pontos que levaram isso além de um boato. Os oficiais explicaram as conclusões em ordem. Eles mencionaram que o complexo esportivo usa câmeras fixas ao longo das principais passagens e áreas de banco por motivos de responsabilidade e disputas, para que incidentes como esse não fiquem sem registro. Primeiro, um voluntário da equipe designado para a área do banco relatou ter visto Philip rondando perto das bolsas dos jogadores durante o aquecimento, manuseando equipamentos que não eram dele. Segundo, a câmera do campo adjacente o captou no mesmo local, no mesmo período. As imagens não eram perfeitas, mas mostravam claramente acesso e tempo. Terceiro, eles receberam uma declaração escrita de um jogador que afirmou que um dos gêmeos se gabou de ter eliminado a concorrência depois que o equipamento danificado de Jasper ficou evidente. A voz de Julie permaneceu firme. Então o que acontece agora? Enquanto a investigação não é concluída, o oficial disse, Evan e Léo estão suspensos da participação no torneio. Também estamos emitindo uma diretiva de não contato entre as famílias pelo restante do evento. E mais uma coisa, acrescentou o oficial, tocando no resumo do incidente, aquele relatório de espírito esportivo do fim de semana passado, nós analisamos por que de repente isso importou. Ele virou a página, não foi enviado por um árbitro, não foi enviado por um treinador, veio de um e-mail de um pai, sem vídeo anexado, sem confirmação, e a descrição não corresponde a nenhuma anotação do amistoso. A voz de Julie permaneceu neutra, então isso será removido. Sim, ele disse, está marcado como não comprovado e não vai acompanhar seu filho. Sinto muito que isso tenha sido levado até ele. Não foi uma vitória, nem sequer foi satisfatório, foi apenas a confirmação de que tudo o que suspeitávamos havia se tornado realidade. Menos de uma hora depois, Beck explodiu nas redes sociais. Primeiro veio uma longa postagem no Facebook sobre traição, lesões falsas e pais invejosos destruindo o futuro dos filhos dela. Tinha mais de 20 parágrafos de puro caos. Os seguidores dela, em sua maioria outras mães competitivas, estavam confusos, comentando coisas como o que está acontecendo e quem machucou os meninos. Depois ela inundou nossos telefones com enormes blocos de mensagens, nos acusando de conspiração, manipulação e de arruinar uma oportunidade única na vida de Evan e Léo. Albert e Catherine lotaram meu telefone com ligações, alternando entre mensagens de voz cheias de gritos e suspiros dramáticos.
Você destruiu esta família, Catherine disse em uma mensagem. A mensagem seguinte de Albert dizia: conserte isso, ligue para os oficiais, desfaça isso. Eu não respondi. Julia também não respondeu, mas o dia ainda não tinha acabado. No fim da tarde, quando finalmente estávamos sentados tentando nos acalmar, pneus chiaram do lado de fora da nossa casa, uma porta de carro bateu com força suficiente para ecoar. Julia espiou pelas persianas. Philip. Eu me levantei, mas ela segurou meu braço. Não abra isso. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, batidas fortes atingiram a porta da frente, altas e rápidas. Nikolai, Philip gritou, saia e me encare. Você acha que é durão arruinando a vida de crianças? Ele bateu de novo, fazendo a porta tremer. Julia puxou Jasper para o corredor e disse para ele ficar ali. Philip continuou gritando através da porta. Você armou contra nós. Você é invejoso dos meninos. Sempre foi invejoso. Jasper sussurrou atrás de Julia. Por que ele está aqui? Julia balançou a cabeça. Fique para trás. Não se mexa. Eu não abri a porta e Philip nem tentou a maçaneta. Depois de 1 minuto de gritos sem resposta, ele mudou de tática. As batidas pararam. Passos cruzaram a varanda. Então veio o som de papel sendo deslizado por baixo da porta. Um momento depois, o carro de Philip arrancou pela rua. Eu peguei o que ele deixou, era uma carta impressa, várias páginas grampeadas, me acusando de intimidação, assédio direcionado e de criar um ambiente esportivo hostil. Terminava com uma ameaça falsa de encaminhar aquilo ao advogado dele. Julia revirou os olhos, ele escreveu isso como se estivesse enviando uma reclamação ao Departamento de Recursos Humanos. Jasper saiu devagar do corredor, olhando para a carta na minha mão. Eu não quero eles nos meus jogos nunca mais, ele disse em voz baixa. Você nunca mais vai ter que vê-los lá, eu disse, sem hesitar. O resto da noite foi calmo em comparação. Julia organizou todas as capturas de tela, vídeos, mensagens e a carta que Philip deixou, tudo tinha registro de horário, tudo se encaixava perfeitamente. Pouco antes de dormir, o telefone de Julie vibrou novamente, ela olhou para a tela e depois virou para que eu pudesse ver. Beck tinha enviado uma captura de tela, fundo branco brilhante de e-mail, logotipo do torneio no topo, a linha de assunto circulada em vermelho como se estivesse apresentando uma prova em tribunal. Era um aviso de suspensão do comitê do torneio. Abaixo disso, ela escreveu, olha o que você fez. Ela não estava encaminhando para nos informar, estava encaminhando para nos culpar. O aviso dizia que Evan e Léo estavam suspensos até a conclusão da investigação sobre má conduta e adulteração de equipamento. Nem 10 segundos depois, Beck enviou uma mensagem gigantesca de colapso. Você fez isso. Você destruiu o futuro dos meus filhos. Você é doente. Fique longe de nós. Isso é guerra. Julia colocou o telefone na mesa com calma. Ela está surtando. E estava barulhenta, frenética e completamente desconectada da verdade. Mas ainda não tínhamos terminado de lidar com ela. 2 dias depois do aviso de suspensão, houve outra batida na porta, mais leve do que a de Philip, mais lenta, como se quem estivesse do lado de fora quisesse parecer calmo, mas não soubesse exatamente como. Abri a porta pela metade e Albert estava ali, com um papel dobrado em uma mão e uma expressão educada forçada que não combinava com nada do que ele tinha demonstrado nas últimas semanas. Estou aqui para negociar, ele disse, como se fosse uma reunião de negócios. Julie ficou ao fundo, mas ao alcance da conversa. Albert não esperou o convite para entrar, deu um passo à frente apenas o suficiente para marcar posição. Podemos resolver isso, eu retiro a questão das contas médicas, ele assentiu uma vez, orgulhoso de si mesmo, tudo isso acaba. E o que você quer? Eu perguntei. Ele pigarreou, você precisa fazer com que os gêmeos sejam reintegrados, ligar para os oficiais, dizer que fez suposições, consertar o dano que causou. Eu encarei ele, eu não causei nada. Ele continuou como se não tivesse ouvido. Além disso, Jasper deveria pedir desculpas a Evan e Léo, isso mostraria boa vontade. Ele deu de ombros, ele causou confusão com essa história de olheiros. Julia se aproximou, Jasper nunca disse uma palavra sobre olheiros, e seus netos se gabaram de eliminar a concorrência. Albert estalou a língua, crianças dizem coisas, não querem dizer nada com isso. Eu não levantei a voz, não avancei, apenas disse não. Não vou reintegrar os gêmeos e Jasper não vai pedir desculpas por algo que não fez. Albert piscou, como se não acreditasse. Nikolai, está a sua chance de consertar tudo. Tudo já está consertado, eu disse, acabou. Albert soltou o ar com força, balançando a cabeça, você está jogando sua família fora. Você jogou fora, Julie disse atrás de mim. O rosto de Albert tremeu, a mandíbula se contraiu, mas ele não retrucou, apenas murmurou, você vai se arrepender disso, e se virou, indo embora, os ombros tensos como alguém que perdeu uma negociação que achava que venceria facilmente. Foi a última vez que ele veio à nossa casa. No treino seguinte de Jasper, Julie e eu montamos nossas cadeiras como sempre, o clima estava ameno, o campo calmo, e pela primeira vez em muito tempo não havia tensão no ar.
Até que um carro familiar diminuiu a velocidade perto da cerca. Era Beck. Ela não desceu, nem abriu a janela, apenas passou devagar pelo campo, como se quisesse que todos soubessem que estava observando. No banco do passageiro, Philip segurava o telefone, gravando de dentro do carro, o rosto sem expressão, mas a câmera apontada diretamente para nós. O treinador percebeu e me deu um breve aceno, mais reconhecimento do que preocupação. Eles não pararam, não gritaram, apenas passaram uma vez, deram a volta no estacionamento e foram embora tão silenciosamente quanto chegaram. Jasper não percebeu, estava ocupado demais treinando com suas chuteiras novas, brancas e limpas, que Julia comprou no dia seguinte a tudo o que aconteceu. Ele se movia com mais facilidade, corria mais rápido e não olhava por cima do ombro como tinha feito nos últimos treinos. No meio dos exercícios, o treinador se aproximou de onde Julia e eu estávamos sentados. Tem um minuto, ele perguntou. Eu me levantei esperando algo sobre regras ou horários, mas em vez disso ele disse que falou com os olheiros. Cruzou os braços daquele jeito firme e direto que tinha. Eles ainda estão interessados no Jasper. Julia sorriu, de verdade. Sim, o treinador disse, perguntaram por ele pelo nome, viram as imagens que enviei no início da temporada, antes de tudo explodir. Eles querem ele em uma avaliação avançada de equipe no próximo mês. Olhei para Jasper correndo pelo campo com a bola nos pés, ele parecia mais leve, mais focado. Estaremos lá, eu disse. O treinador assentiu, ele mereceu. Quando Jasper voltou trotando para o time, Julia soltou o ar, os ombros relaxando pela primeira vez em dias. Ele merece algo bom, ela disse em voz baixa. No fim da semana, depois que o comitê analisou imagens, depoimentos e relatórios da equipe do fim de semana, outro e-mail chegou, desta vez do comitê do torneio. Era um pedido formal de desculpas, endereçado a mim e a Julia. Estendemos nossas desculpas pelo sofrimento causado pela má conduta direcionada ao seu filho. Medidas disciplinares apropriadas foram tomadas. Anexo ao e-mail havia um aviso informando que Evan e Léo estavam banidos de mais 3 eventos, com efeito imediato. Eu não sorri, não encaminhei para ninguém, apenas mostrei a Julia, e ela sentiu, como se fosse exatamente o que precisava acontecer. Alguns minutos depois, meu telefone vibrou, era o grupo de mensagens da família, aquele que Julia havia saído dias antes, mas que eu ainda não tinha tocado. O grupo estava em explosão, Beck dizendo que arruinei os filhos dela, Albert dizendo que era culpa minha, Catherine dizendo que eu estava destruindo a família, Philip dizendo que estavam explorando medidas legais. Mais de uma dúzia de mensagens apareceram em menos de um minuto, exigências, acusações, declarações dramáticas sobre lealdade e traição. Eu observei a tela por 10 segundos, depois toquei em sair do grupo, sem hesitação, sem segunda chance. As mensagens desapareceram instantaneamente, substituídas por silêncio. Julia se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Bom. Na manhã seguinte, Jasper acordou animado. Podemos chegar cedo ao campo? Ele perguntou. O tornozelo estava melhor e ele queria treinar antes do resto do time chegar. Fomos de carro com as janelas entreabertas. Julia montou 2 cadeiras, apenas as nossas, lado a lado na lateral do campo. O sol estava quente, mas não demais, o campo aberto e silencioso. Jasper vestiu a camisa nova, a cor vibrante quase brilhando à luz, e eu dobrei a antiga com cuidado e coloquei na mochila dele. Nenhum carro da família, nenhuma presença rondando, nenhum grito, nenhuma câmera apontada para nós, apenas nós 3. Jasper correu para o gramado com a bola nos pés, cabelo balançando, sorrindo pela primeira vez em dias. Julia segurou minha mão e, pela primeira vez, o campo parecia exatamente o que deveria ser, nosso, não deles, sem barulho, sem drama, sem família além daquela que realmente apareceu. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em se inscrever, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.